A fé e o amor precisam andar junto para você conseguir vencer. Vamos começar mais um momento com Deus? Hoje eu quero começar lendo um versículo que está em 2 a Tessalonicenses, quase que não sai, 1:6, que diz assim: se de fato é justo diante de Deus que ele te empaga tribulações ao que vos atribulam. E aqui nesse capítulo a gente aprende algumas coisas com Paulo, né? Quando ele fala sobre fé, amor, né? E aqui a gente aprende que a nossa fé ela tem que crescer a cada dia, juntamente com o amor. Que são duas coisas que precisam andar muito lado a lado para que possamos, de fato, conseguir conquistar as coisas que nós queremos. Quando a gente tem fé, mesmo a gente não vendo fisicamente, mas a gente sabe que Deus vai cumprir as promessas dele na nossa vida, a gente precisa começar a exercer, a se mover para que possamos alcançar de fato o que ele quer para as nossas vidas. E o amor porque o amor ele traz muitas coisas além de só o sentimento. Ele traz paz, ele traz segurança, ele traz tranquilidade no nosso coração. Quando a gente não tem amor, nós vivemos atribulados, nós vivemos confusos. Então, o amor, ele liberta muita coisa. Quando você tem amor pelo outro e, um exemplo, a pessoa te machuca, você pensa, o que levou essa pessoa a fazer isso? Por que ela é assim? Algumas pessoas dá para sentar, conversar, outras a gente só tem que afastar, mas a gente precisa entender. E quando a gente tem esse amor dentro de nós, a gente consegue entender que não é sobre nós, é sobre o outro. Então não precisa você ficar remoendo aquela história, remoendo aquela situação, por mais machucado que aquela pessoa tenha feito. Pode ser uma traição, uma mentira, né? De fato, qualquer coisa você vai entender, quando você tem amor, que não é sobre você, que isso é sobre a pessoa. E o que você pode fazer pelo outro? Nada. A única pessoa que você pode mudar nessa vida é você mesmo. Então isso nos ensina que nós precisamos de amor e de fé o tempo todo. E às vezes os desafios da vida, da vida, eles revelam o quanto a nossa fé é forte. Porque muitas das vezes você sempre vai ter dois caminhos. Ou quando você estiver passando por uma dificuldade, você aumentar a sua fé e continuar caminhando para o propósito que Deus tem para a sua vida, ou desistir. Você sempre vai ter esses dois caminhos. E aí você precisa saber qual caminho você precisa, de fato, escolher. Qual caminho vai te fazer melhor, né? Então, Paulo, nesse capítulo é muito interessante, porque Paulo ele nos lembra algo muito importante, né? Que a causa do sofrimento daquele povo, né, que estava ali sofrendo perseguição e tudo, aquele povo não foi buscar julgamento, eles não foram buscar justiça, na verdade, né? Eles simplesmente ficaram quietos, né? E eles sabiam que alguém ia prestar conta pelaquele povo, né? Eles sabiam que eles não precisariam agir porque alguém prestaria conta pelaquele povo. E ele sabia que quem faria isso era Deus, então que eles não precisariam agir com as próprias mãos para poder provar que eles estavam certo ou errado. E quantas vezes queremos fazer isso? Quantas vezes queremos provar ao outro que estamos certo, que a nossa opinião é a certa, que isso e que aquilo, sendo que não precisa. A gente não precisa provar nada para ninguém. Precisamos apenas viver a nossa vida. Precisamos apenas entender qual é o propósito que Deus tem para nós. Só isso que a gente precisa fazer, né? Então, quem sofre por causa da fé, com certeza descansará. Com certeza, né? Então, não precisamos aí agir com as nossas próprias mãos. E mesmo quando parece que estamos sendo injustiçados, que o outro venceu, que não poderia ter acabado assim, Deus, ele sempre continua vendo tudo. Gente, Deus vê tudo. Se tem uma pessoa que precisa te justificar, é Deus, não é você mesmo. Então, para de querer justificar se você estando certo, você estando... Não, quem tem que te justificar é Deus. Ora, pede, entrega e continua a sua vida, continua o seu propósito, porque essas distrações é que paralisam o nosso propósito.
E é isso que o inimigo quer. Ele quer nos distrair para nos paralisar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que quando a gente começa a entender de fato, a gente começa a parar de dar espaço para o inimigo. Né? A gente precisa entender de fato isso. A gente precisa parar de dar espaço para o inimigo na nossa vida. E quando nós ficamos com rancor, bravo, chateado, martilhando aquela situação, a gente para de fato de entender o propósito, de seguir o propósito, e a gente fica ali martirizando. E não é o que Deus quer para nossa vida, né? A esperança, ela precisa sempre estar na nossa fé em Cristo, em saber que Ele vai fazer por nós, que Ele está no meio das dificuldades e que é Ele que vai fortalecer a nossa fé a cada dia e que nada passa despercebido aos olhos dele. Então, para de ficar remoendo coisas que não vão mudar, coisas que já aconteceu e comece a pensar na sua vida daqui para frente, o que você pode fazer por você daqui para frente para mudar a sua vida. É isso que eu desejo para você hoje. Que você olhe com responsabilidade, para de ficar julgando, para de ficar achando que você está aí injustiçado e a outra pessoa se passando por certa. Não, deixa a pessoa achar que ela tá certa. Vai viver seu propósito, vai viver sua vida, vai olhar para você com amor e respeito e deixa o outro achar o que ele quiser. Deixa, porque o que Deus tem para sua vida é isso. Quase que cai, gente, mas não caiu. O que Deus quer para sua vida é extraordinário. E é isso que eu tenho para te dizer hoje. Então fiquem com Deus. Eu não vou cortar esses assustos meu aí. Esse susto meu, na verdade, né? E essa caída do celular. E é isso, fiquem com Deus. Tenham um dia abençoado, uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. E segunda-feira voltamos com o Momento com Deus.